Nosso próximo convidado, André Machado, CEO do Projetos 10%. André, bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação. Prazer conversar contigo. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes aí da BMC. Um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. André, a gente trouxe aqui algumas informações, a respeito de uma escalada de tensão no Oriente Médio, Estados Unidos fazendo movimentações com navios, Israel, Hamas, outros países também, o Irã, prometendo retaliações, inclusive, da morte do Ismail Haniyeh. E, claro, o mercado, o mundo fica apreensivo com esse cenário. Inclusive, a gente viu uma escalada bastante forte nos preços do petróleo ao longo dos últimos dias. Ô André, como que você está vendo ou como você avalia essa escalada que a gente tem visto nos últimos tempos lá no Oriente Médio? É um barril de pólvora que pode acabar trazendo consequências aí para o mercado global? Olha, a questão do Oriente Médio, esse barril de pólvora, já é, pelo menos, acredito que a gente poderia até colocar, geopoliticamente falando, desde a Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial, a gente viu uma corrida aí dos nazistas indo não só pela região do Cáucaso para tentar se apossar do petróleo da União Soviética, né, em Baku, mas também a corrida ali pelo norte da África para chegar ao Canal de Suez e, com isso, cortar o acesso da Inglaterra ao petróleo do Oriente Médio, né? E depois do término da guerra, a gente viu aí a divisão aí na verdade, após a Primeira Guerra, a gente viu aquela divisão do Oriente Médio, né? Que era o Império Turco-Otomano, dividido ali entre Inglaterra e França, fazendo divisões tribais que viraram países, a questão da Palestina, enfim. Aquilo ali é um barril de pólvora durante praticamente todo o século XX, e agora está se tornando, o pavio está se queimando e esse barril acho que está em vias de explodir a qualquer momento. Desde a semana passada eu tenho acompanhado bastante várias agências de informações sobre o cenário geopolítico ali no Oriente Médio, inclusive quase que diariamente, né, virou até um motivo meio de piada, porque várias agências declaravam que o ataque do Irã a Israel vai ser hoje, vai ser nas próximas 24 horas, e nada desse ataque vir, né? Agora, acho que eles abriram um pouco o leque e as agências americanas colocaram que o ataque, não só americanas, né, como também israelenses, colocaram que o ataque será ainda esta semana. Ou seja, o próprio Irã, após o assassinato do líder do Hamas, né, que era convidado deles para a posse do novo presidente iraniano, Haniyeh, não presidente, o assassinado, o eliminado, né, eu prefiro usar esse termo, o eliminado, né, como um terrorista. Acho que assassinado é ser condescendente envolve, eu acho que um tema mais jurídico de crime, e não acredito que aquilo ali foi um crime, foi uma eliminação de um terrorista como deveria ser com todos. Nesse ponto eu sou intransigente. Bom, enfim, o Irã já afirmou que vai ter a retaliação, vai ter o ataque, né? E a gente vem postergando, a gente vem vendo esse ataque que não acontece há vários dias, e agora essa iminência do ataque ser essa semana. O que eu acredito que possa estar se devendo a esse atraso é o Irã aguardando o recebimento de mais armamentos, até por parte da Rússia, que já se colocou do lado do Irã em caso de uma guerra, uma escalada de guerra ali de Israel e Estados Unidos contra o Irã. O próprio Blinken, agora já faz 3 semanas, comentou que, né, 3 semanas atrás ele tinha comentado que o Irã teria uma bomba nuclear em no máximo 2 semanas. Eu não sei como eles têm acesso a esses dados. A gente sabe da inteligência americana e israelense, às vezes falham, né, como a gente viu aí no atentado do Trump e no atentado lá de outubro do ano passado. Às vezes falham, mas nós sabemos que são muito competentes, né?
O Israel atacou o Iraque em 81, sem nenhuma declaração de guerra, nada, apenas para destruir as suas usinas de enriquecimento de urânio, né, para evitar que o Iraque obtivesse a bomba. Bom, o próprio Netanyahu, alguns anos atrás, ele foi nas Nações Unidas, levou até um flip chart, né, um painel, mostrou lá o nível que o Irã estava de obter a bomba e que eles não permitiriam que isso acontecesse. Enfim, com esse cenário, a gente tem um cenário propício, né, perfeito, para Israel e Estados Unidos, que também não vai admitir mais um país com armas nucleares, principalmente ali no Oriente Médio, né, para ficar refém, como tem ficado há anos, da Coreia do Norte, né, que faz ali um rebuliço ali no extremo Oriente, né, volta e meia jogando mísseis para testes por cima do Japão, então, que é um dos parceiros, é um dos principais aliados dos Estados Unidos no mundo, junto com a União Europeia e a Inglaterra. Enfim, Estados Unidos não pode, e na minha opinião, não deve permitir que o Irã seja mais um país do clube aí de países com armas nucleares. E o Irã sabe disso, né? E dependendo do ataque que o Irã faça a Israel, vai haver envolvimento dos Estados Unidos, não tem como. Eles já tinham um porta-aviões nuclear ali na região, mandaram agora esses dias mais um, como a Paula destacou, mais um porta-aviões nuclear e um submarino nuclear, se é que tem um só, né? Porque o submarino está debaixo d'água, ninguém vê. Então, mas o fato de ter afirmado que tem é uma base de lançamento perfeita para mísseis, né? Os submarinos americanos, mísseis não necessariamente nucleares, tá? Mísseis táticos, como foram usados aí nas duas guerras do Golfo, no final do século XX. Mas nós temos, então, um cenário perfeito para ter uma escalada naquela região. Não só dependendo do grau de ferocidade aí do ataque iraniano contra Israel, mas como também o pretexto perfeito para impedir que o Irã seja um país com armas nucleares. Ali naquela região ali do Golfo Pérsico, né, principalmente ali passando ali, tem o Golfo Pérsico e tem aquele Estreito de Hormuz, que justamente por onde passa os navios petroleiros daquela região do Golfo. Ali passa simplesmente 33% de todo o petróleo mundial, 33%. E para você ter uma ideia de como esse tráfego de petróleo é relevante em termos de comércio mundial, né, ali passa também 20% do comércio marítimo mundial. Então, 33%, provavelmente, na minha cabeça, eu só consigo imaginar que 90% desse comércio deve ser de petróleo, né? O que esses países exportam, né? Iraque, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, é petróleo, né? Pode ter também um tráfego aí de importação para esses países também, vindo ali principalmente da China, etc. Mas 20% do tráfego passa ali. 33% do tráfego de petróleo passa ali. Imagina uma guerra nessa região, o impacto que não vai trazer para o preço do petróleo, né? A gente pode ver o petróleo passar dos $100 em coisa de dias, né? E dependendo da escalada, continuar subindo. E aí, não vou entrar no detalhe agora, mas todo mundo consegue imaginar o impacto disso, né, na inflação de todos os países do mundo. Conforme a gente viu, inclusive, quando começou a guerra da Ucrânia, que houve aí as sanções inicialmente até da própria Rússia, de cortar o fornecimento de gás e petróleo, mas principalmente gás ali para a Europa, especialmente a Alemanha, com o Nord Stream 1 e 2, né? Inclusive, Nord Stream 1 foi sabotado, né? Até hoje não se sabe por quem, né? Qual país que liderou, tem várias teorias conspiratórias, mas o mais provável que possa ter sido realmente pelos Estados Unidos com a Ucrânia, enfim, mas não há confirmação disso até hoje.
mas a gente viu a inflação e a gente está vivendo aí, a gente vem discutindo aqui diuturnamente, vocês com todos os teus convidados, a questão de quando começa o corte de juros, etc., porque a inflação disparou no mundo todo, todos os bancos centrais tiveram que aumentar juros, vide até o Japão, né, semana retrasada, e o que causou aí na segunda-feira, na Black Monday lá no Japão, por conta da inflação. Então, o petróleo voltando a explodir de preço por conta de uma guerra ali, é um acontecimento geopolítico talvez até mais impactante em termos econômicos do que a própria invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Porque boa parte do petróleo mundial sai por aquele estreito de Hormuz. E temos que lembrar também que essa possível guerra, essa iminente guerra, como saiu hoje na imprensa americana, que deve acontecer ainda esta semana, ela não acredito que vai ficar envolvendo só Estados Unidos, Irã, Israel e o Hezbollah. Deve envolver também os Houthis, que já vêm prejudicando o comércio marítimo, levando o preço do frete, pelos ataques que eles vêm fazendo desde do ataque terrorista de 7 de outubro, né, em solidariedade ao Hamas. Então, ali no Mar Vermelho, né, que temos, eu nunca lembro o nome do estreito, Bab el-Mandeb. Esse estreito, se for fechado, causa outro impacto também no tráfego marítimo, e não é nem só no tráfego marítimo, né, estendendo um pouco o cenário de caos que pode acontecer numa guerra ali do Irã e seus proxies, né, seus estados terroristas, seus grupos terroristas, né, Hezbollah, Hamas praticamente está inexistente, né, Hezbollah, Jihad Islâmica ali na Síria e os Houthis ali no Iêmen. A gente tem a questão também de internet. Em março, a gente teve, os Houthis danificaram 4 cabos submarinos de internet, que afetou 25% do tráfego de internet entre a Europa, Ásia e Oriente Médio, né? Então, isso também tem um impacto aí financeiro brutal, né? Isso foram 4 cabos submarinos, né? Boa parte da comunicação da Ásia com a Europa passa por ali. Então, num caso de uma guerra até mais prolongada, né, cujo objetivo final seja, por exemplo, a destruição das usinas de enriquecimento do Irã, provavelmente isso não vai se acontecer apenas com ataques de mísseis, porque o Irã aprendeu com o ataque que Israel sofreu em 81, que o Iraque sofreu em 81 por Israel para destruir as suas usinas. As usinas iranianas estão debaixo de montanhas de rocha pura, ou seja, não é um míssil, por mais potente que seja, que vai atingir essas usinas e danificá-las, né? Talvez tenha que haver realmente uma invasão, boots on the ground, como se fala, botar a tropa em terra para chegar nessa usina e destruir. Enfim, as cartas estão na mesa. Existe um risco geopolítico ali iminente que vai reverberar, fazer tremer o planeta inteiro, né? Vide aí os choques do petróleo que nós tivemos em 73, que o petróleo subiu 350% depois da guerra do Yom Kippur, que Israel vinha perdendo a guerra, mas recebeu o apoio dos Estados Unidos na última hora, e isso gerou uma represária da OPEP na época, e o petróleo explodiu 350%. Né? Em 79, mesma coisa, com a Revolução Islâmica. Né? E a década de 70, claro, ela foi uma década perdida para os mercados financeiros globais, inclusive Estados Unidos, né, corrigido pela inflação, caiu tanto quanto o crash de 29, a década de 70, por conta justamente de inflação, de recessão, por conta do choque do petróleo, não só por conta do choque do petróleo, também tem a questão ali do fim do padrão ouro pelo governo Nixon, tem a inflação também, a impressão de moeda aí por conta da guerra do Vietnã, que só foi terminar em 75, mas isso limou todos os resultados, todos os números do boom econômico que os Estados Unidos teve nos anos 50 e 60, foi tudo por água abaixo nos anos 70, né? Então,
o petróleo é a commodity mais importante do planeta. E detalhe, Estados Unidos, desde 2015, é autossuficiente, né, por conta dos investimentos em xisto que foram feitos aí nas últimas décadas. Então, é autossuficiente, mas não importa. Autossuficiente ou não, o preço é uma commodity. O preço final ele é precificado pelos mercados. Não importa se os Estados Unidos... Isso alivia, óbvio, em termos de segurança energética, mas não em termos de inflação de preço. O preço continua sendo comoditizado, né, precificado pelo mercado internacional. Então, se o petróleo tiver uma explosão, né, se a gente está falando agora de sair de uns $80 para 100, por exemplo, é 25% de alta. É 25% de alta, né? E a Petrobras, né, com a política de preço que não é mais o PPI como antigamente, mas ela vai ter que se acomodar ao preço internacional de algum jeito, e isso vai ser transmitido por toda a cadeia de produção brasileira, todos os transportes, todos os produtos, né, são trafegados aí por rodovias no país, a maior parte deles, principalmente aqui na região sudeste, etc. Vamos ter aí um impacto de inflacionário tremendo, que está com certeza na agenda de riscos, né, do nosso Banco Central. Não é só a questão fiscal. Talvez a questão fiscal é a mais evidente, a mais óbvia, a mais comentada, porque é uma coisa local, todo mundo comenta, todo mundo fala todos os dias, em todos os noticiários, né? Discursos dele, do Lula, do Haddad, né? Todo mundo, quando fala a questão de gastos, receitas, despesas, investimentos, enfim, tudo isso mexe com nossa taxa de juros, mexe com a nossa moeda, mas a gente tem que lembrar que, e eu comentei isso acho que há 2 semanas atrás, que o risco externo, eu acho que é o principal hoje, né? Não só da política do Fed, como a gente viu a questão do Banco Central japonês, etc. E tudo isso só aconteceu por conta de inflação baseada principalmente em preços dos hidrocarbonetos, né? Do gás e do petróleo depois da guerra da Ucrânia. Quer dizer, acho que você comentou ainda há pouco que a China está importando menos petróleo, né, de acordo com dados da OPEP+. Na verdade, eu acho que a China, não acredito que ela esteja importando menos, é porque tanto China quanto Índia estão importando petróleo da Rússia, né, num nível que jamais eles importaram, porque fizeram uma negociação, quase que extorquiram a Rússia. Mas se a gente for ver, a Rússia exportou mais nesses anos de guerra do que antes. Então, tudo bem, está vendendo a preço de banana, né, de acordo com o preço internacional, tá, descontos aí de 20%, 30%, ok. E por isso que talvez a China apareça agora como importando menos, porque essa importação da Rússia, acredito que seja uma importação que não seja contabilizada totalmente pelas agências, né? Já que existem as sanções, então, no caso, a gente não tem acesso aos números, né? Tanto de parte da China quanto da Rússia, já que a China não vai ter interesse em abrir o quanto ela está ajudando financeiramente a Rússia e também se beneficiando dessa ajuda, né? Com um preço barato de petróleo. O cenário, para mim, bom, como eu falei, há 1 semana que o pessoal está brincando que o ataque é hoje, o ataque é hoje. Lembra até aquela fábula do La Fontaine da uva, né? Da uva, eu acho. Ou do menino, né? O lobo, enfim. Eu não lembro mais dessas fábulas da infância. Que ameaçava e não tinha lobo. Quando veio o lobo, ninguém acreditou. Mesma coisa, estamos 1 semana falando que vai ter o ataque iminente, né? Vai ser naquele dia, na verdade eles falam nas próximas 24 horas, e há 1 semana que esse ataque não acontece. E agora os Estados Unidos e Israel falando que acontece esta semana. Pode ser? Se não for essa semana, vai ser na próxima. Eu acho que vai depender muito aí das alianças que estão sendo tecidas por debaixo dos panos entre Irã e Rússia, com certeza com a Rússia, mas também com certeza deve estar envolvendo a China, porque alta de preço de petróleo também não interessa para a China, né? Mas, enfim, não sabemos qual vai ser o grau desse ataque. Se for um ataque meia boca ou, digamos, só simbólico, né? Vamos usar esse termo, ficar melhor.
como foi o de abril, que deu tempo de todo mundo se preparar para defender, porque foi feito principalmente com drones que levaram aí 6, 8 horas para chegar em Israel, então deu tempo de todo mundo se preparar para derrubar esses mísseis, né? Mas isso pelo menos deu uma ideia, tanto para Israel quanto para o Irã, como é que seria uma guerra desse tipo, usando mísseis balísticos e também mísseis de precisão, que acho que não foram usados nesse caso, porque a ideia não era matar ninguém, né? Efetivamente naquela era só dar uma resposta. Eu acho que dessa vez o Irã não pode ficar nesse nível de resposta, ser uma resposta, uma perfumaria, só para dizer que revidou. Porque aí ele perde toda a credibilidade ali geopolítica que ele está tentando ter ali no Oriente Médio. Pode ser uma coisa mais forte, né? Com mísseis com precisão e com uma quantidade de drones e mísseis balísticos que não dê para o Iron Dome israelense e também as defesas, né, navais britânicas e americanas que estão ali na região derrubar no ar, né? Enfim, eu acho que tem muita gente deixando um pouco de lado, né, na Faria Lima, essa questão geopolítica que pode trazer um impacto brutal mesmo, né, dependendo de como se dê esse ataque do Irã, que vai acontecer. Pois é, tá prometido está e não é por falta de aviso. André, obrigado por estar aqui com a gente, trazer essa contextualização muito importante, esse alerta, né, que, como você disse, não é o cisne negro, mas é bom monitorar e pouca gente está olhando, pouca gente está colocando isso no balanço de risco. Um abraço, André, para você, até mais, uma ótima terça-feira. Para você também, Felipe, Paula, uma excelente semana para todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, amém. E um abraço para o André Machado, CEO do projeto Os 10%, o nosso caro ogro de Wall Street. São 11 horas e 32 minutos, a gente continua acompanhando, né, toda a movimentação